Então, gente, tema aí como eu apresentar para vocês os compostos inorgânicos e aqui as três principais classes dos compostos inorgânicos: os ácidos, as bases e os sais, que vão servir para uma infinidade de coisas na análise química. Os ácidos. Qual é a composição dos ácidos para Arrhenius? Sempre o H+, acompanhado de um ânion. Quem é esse ânion? Ou melhor, quais são os principais ânions que nós temos na química? Esse aqui é o sulfato, o fosfato, o nitrato, o nitrito, o carbonato, o bicarbonato, o cianeto e os ânions que eu chamo aqui de os xiseto, cloreto, brometo, iodeto. São os ânions da família 7A que aparecem muito na química. Então, toda vez que essas coisas aqui se combinarem com H+, nós vamos formar os ácidos. E se a gente raciocinar um pouquinho, o H+ é uma espécie, como estou dizendo já, é uma espécie de carga +1. Em sendo uma espécie de carga +1, a quantidade de H+ que acompanha o fosfato, por exemplo, são 3 H+ que acompanham o fosfato. Porque o fosfato tem carga -3. Já o bicarbonato, ele precisa de +1 H+, o nitrato precisa de 1 H+, o sulfato precisa de 2 H+, os cloretos, brometos e iodetos precisam de 1 H+. E aí eu vou destacar daqui a pouco os ácidos em particular, mas a priori apresentar eles para vocês. As bases ou hidróxidos, o que elas têm? Elas têm esse ânion OH-. Se a gente for ser um pouco mais rebuscado, a gente vai falar assim, ó, a definição de ácido de Arrhenius. Ácidos de Arrhenius são aquelas espécies que têm como cátion exclusivamente o hidrógeno, não o hidrogênio, o hidrógeno. Bases são aquelas espécies que têm como ânion exclusivamente o OH-. À medida que o tempo foi passando, né, outras teorias acabaram aparecendo para qualificar ácidos e bases. E aí tem uma outra classe na química, que é a classe dos sais. Os sais, eles têm um cátion que não é o H+, e um ânion que não é o OH-. Tanto que a gente fala que um sal é sempre o produto da interação de um ácido com uma base. Toda vez que você colocar um ácido e uma base em contato, eles gerarão um sal. Então o sal é o produto da reação entre um ácido e uma base. Só para dizer para vocês, para fazer as bases, ou mais importante aqui, dizer quem são os cátions. Os cátions são todas as espécies metálicas, tudo que você pensar em metais da tabela periódica, são potenciais formadores de cátions. E tem uma única espécie de cátion para o ensino médio, que é o que interessa para a gente aqui, que é o amônio. O cátion amônio é uma espécie que tem 4 hidrogênios e um nitrogênio, então é feito com ligações covalentes, é o único cátion não metálico que nós experimentaremos aqui no ensino médio. Então essa é uma primeira leva acerca dos ácidos. Aqui o que passa a ser importante de fato para a gente acerca dos ácidos. Os ácidos têm por propriedade dos ácidos
gerarem H+ em água. Então o Arrhenius, que é o cara dessa história aqui, ele começou a estudar a capacidade condutora dos sistemas e achava ele que os ácidos tinham essa capacidade condutora, só os ácidos. Aí ele vai perceber que não é uma propriedade exclusiva dos ácidos a capacidade condutora. Avalia-se, e a gente sabe hoje, ele avaliou, ele terminou, e nós sabemos hoje mais bem ainda, que a capacidade condutora de um sistema, ela tem a ver com a quantidade de partículas carregadas que o sistema apresenta. Quanto de carga ou quanto de partículas carregadas o sistema tem, será a capacidade condutora. Coisas com mais capacidade condutora têm mais partículas carregadas, têm mais íons dissolvidos. Então, deixa eu dar uma melhorada também aqui na iluminação. O esquema aqui, ó, é tratar da chamada ionização dos ácidos. Como é que vocês vão reconhecer os ácidos? Na química, nós temos uma coisa que é o bom senso químico, é escrever na forma de ácido aquelas coisas que são ácidos de fato. Eu vou falar para vocês uma coisa, vocês nunca viram escrever, por exemplo, H4C. Vocês vão ver sempre escrito CH4. É uma questão de bom senso químico esse. Para não dizer que o CH4, que o metano, é uma espécie de natureza ácida. Não é do bom senso químico escrever H3N, é sempre escrever NH3, a amônia. Por quê? A amônia é uma coisa que não tem natureza ácida. Aí alguém poderia falar, mas e a água? A água, gente, é a combinação, e daqui para diante eu vou escrever, sempre que eu me atentar para esse detalhe, eu vou escrever a água assim, ó. Escrever água como sendo H+ e OH-, ou seja, a água tem componente do ácido e tem componente da base, tanto que é um princípio químico, né? Toda vez que um ácido e uma base se encontram, eles formam um sal mais água. O cátion e o ânion se combinam para formar o sal, o H+ e o OH- se combinam para formar a água dentro dos princípios da acidez e basicidade. Então aqui eu gostaria que vocês pensassem um pouco acerca dessa capacidade de ionização da água. Inclusive, a gente classifica, da água, dos ácidos, a gente classifica os ácidos em função do número de H's que ele pode soltar da sua fórmula. Então uma coisa pode ser monoácida, diácida, triácida, tetrácida, dependendo da quantidade de H+ que ela consiga soltar da sua fórmula. Na UEMP, exclusivamente, isso já apareceu em muitas questões. Teve um ano aí que eles deram uma vacilada com esse ácido aqui, que é o ácido fosforoso, que a gente chama. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: o número de H que existe na fórmula é a quantidade de H+ que o ácido tem, com 3 exceções. Os ácidos orgânicos. Como a gente reconhece ácido orgânico? Os carboxílicos, né? Tudo aquilo que tem carboxila. A quantidade de carboxila é a quantidade de H+ que tem na fórmula do ácido. Então, um ácido que tem 4 carboxilas, ele é um tetraácido. Um ácido, como por exemplo, ácido oxálico, é uma estrutura que tem duas carboxilas. Bom, ácido oxálico tem 2 H+. Esse daqui, fosforoso e hipofosforoso, eles são ácidos para serem trabalhados com carinho. Por quê? Essas provas mais pontuais, então vai fazer a prova da UEPG, por exemplo. É
batata. O cara vai perguntar pra você, o ácido hipofosfórico, o H3PO3 tem 3 hidrogênios ionizáveis? Numa prova de somatória, você marcou isso, você perdeu a questão inteira. Imagina quem está disputando medicina, quem está disputando uma engenharia ou um direito na UEPG, dá uma vacilada numa questão dessa daqui com a quantidade de H+. Vocês sabem que aparecem pegadinhas nessas provas constantemente. Então, fiquem atentos para essas 3 espécies que são o H3PO3, o H3PO2 e os ácidos orgânicos. Do resto, gente, a quantidade de H na fórmula é a quantidade de H+ que o ácido consegue eliminar na água. Isso é um detalhe, tem que ser na água. Aqui eu descrevo, por exemplo, um dos ácidos mais comuns da natureza, da atualidade, da tecnologia, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um referencial, inclusive econômico, para muito lugar. O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizados. Ele não é carboxílico, ele não é H3PO3 e não é H3PO2. Ponto. Ele é o ácido sulfúrico. Como é que ele se ioniza? Como é que ele separa os seus íons H+ em água? Um parêntese aqui. Quando a gente vai medir pH, gente, é medir a concentração disso daqui que tem no sistema. É medir a concentração do cátion hidrógeno. Para vocês não se assustarem também, às vezes vão ver em alguns textos chamar isso aqui de próton, porque de fato é um próton. O hidrogênio é um elemento que tem um próton e um elétron. Se ele fica com carga +1, fica com carga +1 é ter menos elétrons que próton. Se ele tem um próton e um elétron, um número a menos, um valor a menos que 1 é 0. Então isso aqui tem 0 elétron, é um próton exclusivo. Para quem for fazer uma sequência de estudos em casa, pega lá ácido sulfúrico. Como que é a real? Na realidade acontece assim, ó. Uma molécula separa um íon primeiro, sobra um H dentro da fórmula ainda. A molécula vai separar de novo, fica sem H na fórmula. Ou o que é muito comum, aquilo que a maior parte de vocês aprende no colégio, que é a ionização total ou ionização global dos ácidos, em que você já separa todos os Hs ionizáveis. Por exemplo, ionização total do ácido fosforoso, 2H+, mais HPO3 menos 2. Ácido hipofosforoso, 1H+, mais H2PO2 menos 1. Esse é o processo de ionização do ácido fosforoso. Aqui eu dou um exemplo para vocês, se quiserem treinar, por exemplo, ó, ácido nítrico. Ácido nítrico, só esquece aqui um pouquinho, só tem uma etapa de ionização, não tem como. A etapa global é a própria, a parcial é a própria global. Tem uma outra anotação aqui, se alguém já assistiu um vídeo ou uma aula sobre ácidos de Bronsted, uma forma de reconhecer ou de representar os ácidos de Bronsted também é dizer assim, ó, a molécula do ácido interage com a água e aí a água é a receptora de H+. Os químicos mais Nutelas, eles exigem escrever isso aqui. Químico raiz, químico que quer usar química para coisa prática. Por exemplo, o pessoal da biologia, da bioquímica, da medicina, ele vai tratar de H+, ele não quer nem saber de H3O, é H+, que interessa a espécie de representação. Então aqui, por exemplo, eu dou a mesma representação do ácido sulfúrico, só que mostrando como se fosse a interação dele com a água, e aí a água funcionando como a espécie coletora de próton, coletora de H+. Só para constar, não dá para vocês fazerem um curso mínimo de química se vocês não souberem que isso aqui é o ácido nítrico,
que isso aqui é o ácido fosfórico, que isso aqui é o ácido sulfúrico. Eu sou capaz de dizer para vocês que se vocês tiverem pelo menos isso de memória, metade das questões envolvendo nomes de ácidos, vocês vão acertar. Por quê? Aparecem esses ácidos aqui. Eu estou falando isso não com base em estatística, mas com base naquilo que a gente vê nas provas, aquilo que a gente tem de feeling, né? De percepção das coisas. São os ácidos que aparecem sempre. Esse ácido aqui, por exemplo, não é um ácido tão corriqueiro, tão comum. O nome dele é ácido pirofosfórico. Eu vou dar umas dicas para vocês daqui a pouco de como é que se constroem os nomes e as estruturas desses ácidos. Muito rápido ou tá dando para compreender as coisas aí? Gente, uma outra coisa é a qualificação dos ácidos em fortes ou fracos. Quem já assistiu a aula de sais vai saber lá que eu tenho uma informação que eu falo, pô, um sal pode ter comportamento ácido ou comportamento básico. Aqui está a chave dos seus problemas. Porque um ácido será forte quando ele tiver a capacidade de ionizar mais da metade das suas moléculas. A gente coloca isso aqui, a gente fala que o alfa é o grau de ionização, o grau de dissociação, o grau de reatividade na química. Então, sempre vocês perceberem esses termos, aqui eu estou dando umas dicas para vocês, né? Pô, alfa significa para a gente, em última análise,